Olá, internet! Tudo bem? Hoje trago para vocês a história de Jeffrey Lionel Dahmer, o protagonista da série que a Netflix lançou recentemente, baseada em uma série dramática de crimes reais. Dahmer, um canibal americano, estrelado por Evan Peters, no papel de Jeffrey Lionel Dahmer, um serial killer que matou 17 pessoas em um período de 13 anos. Apesar da série estar traindo muita atenção do público, alguns membros das famílias de algumas das vítimas do serial killer reclamaram de mais uma mídia de entretenimento estar explorando seus traumas. Essa é apenas uma das controvérsias em torno da produção. Afinal, existe uma discussão ética ampla em relação a cada vez mais comum transformação de crimes reais em entretenimento. Hoje veremos a história de Jeffrey Lionel Dahmer. Já aviso que o que veremos hoje pode ser um pouco chocante para as pessoas. Se você se sentir desconfortável com esse tipo de assunto, por favor, não siga em frente. Aos poucos que irão emergir comigo nessa história, peço seu like e a sua inscrição e um pouco de paciência, pois a história é longa. Dahmer, um canibal americano, não é uma produção documental, portanto, apenas se baseia em fatos reais. Assim, o que é real e ficção na série fica turvo para aqueles que assistem, visto que dizer que é algo baseado em uma história real deixa uma larga margem para interpretação. Discorreremos aqui sobre quem foi Jeffrey Lionel Dahmer, a pessoa real em quem a série se baseou. Jeffrey Lionel Dahmer, nascido em Milwaukee, 21 de maio de 1960, foi um assassino em série dos Estados Unidos. Dahmer assassinou 17 homens e garotos entre 1978 e 1991, sendo a maioria dos assassinatos ocorridos entre os anos de 1989 e 1991. Seus crimes eram particularmente hediondos, envolvendo abuso sexual, necrofilia e canibalismo. Embora diagnosticado como portador de transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade esquizotípica e transtorno psicótico, Dahmer foi considerado legalmente são em seu julgamento, condenado por 15 dos 16 assassinatos que cometeu no estado norte-americano de Wisconsin. Foi sentenciado a 15 penas de prisão perpétua em 15 de janeiro de 1992. Posteriormente, no estado norte-americano de Ohio, Dahmer foi sentenciado a uma 16ª pena de prisão perpétua, dessa vez pelo homicídio de Steven Mark Hicks, ocorrido em 1978. Em 28 de novembro de 94, Dahmer foi espancado até a morte por Christopher Scarver, outro detento com quem cumpria pena na Columbia Correctional Institution, uma prisão de segurança máxima no estado de Wisconsin. Infância, adolescência e primeiro assassinato. Dahmer nasceu em Milwaukee, Wisconsin, em 21 de maio de 1960, filho de Lionel e Joyce Dahmer. Quando ainda era criança, seus pais se mudaram com ele para Beth, Ohio, onde estudou na Harvard High School. Lá jogava tênis e tocava clarinete. Dahmer foi inicialmente descrito como uma criança enérgica e feliz, mas seu temperamento mudou quando passou por uma cirurgia de hernia inguinal, pouco antes do seu aniversário de 4 anos. Paralelo a isso, o casamento de seus pais se deteriorou, com as brigas e gritaria se tornando frequentes ao longo dos anos. Assim, conforme foi crescendo, passou a se tornar solitário e sem receber muito afeto em casa, com seu pai ocupado por suas conquistas acadêmicas e sua mãe sofrendo com várias doenças que a tornaram viciada em remédios. Em 1970, aos 10 anos, Dahmer perguntou a seu pai Lionel o que aconteceria se os ossos da galinha, que eles estavam comendo no jantar, fossem banhados em alvejante. Lionel, acreditando que aquilo era apenas uma curiosidade normal de criança, demonstrou como usar alvejante e os produtos químicos e preservar com segurança ossos de animais. Dahmer incorporaria essas técnicas para preservar os ossos de suas vítimas no futuro. Muitos dos seus colegas de escola o descreviam como estranho e bizarro por causa das constantes brincadeiras que praticava, que eram em parte uma tentativa de Dahmer de se entrosar entre seus colegas, algo em vão. Ele costumava fingir ataques epilépticos e fazia outras brincadeiras que os alunos de sua escola achavam estranhas, mas estimulavam tal comportamento por acharem engraçado. Aos 15 anos, seus colegas perceberam que Dahmer era alcoólatra. Posteriormente, Dahmer
Dahmer confirmou que seus desejos e fantasias assassinas começaram nessa época, mas não por causa do alcoolismo. Jeffrey bebia para poder esquecer as coisas que pensava. Ainda na sua adolescência, dissecava animais mortos que encontrava na estrada e tinha até um cemitério particular nos fundos de sua casa. Quando chegou à puberdade, Dahmer se descobriu como homossexual, algo que não contou aos seus pais. No começo de sua adolescência, ele teve um breve relacionamento com um garoto de idade próxima dele. Mais tarde, Dahmer confessou que começou a fantasiar sobre a dominação e de exercer completo controle sobre os parceiros submissos. Essas fantasias gradualmente se entrelaçaram com seus hábitos de dissecação. Quando ele tinha por volta de 16 anos, concebeu uma fantasia onde deixaria um homem consciente, particularmente um corredor que ele achava atraente, e então faria o uso sexual de seu corpo. Em uma ocasião, ele se escondeu no mato com um taco de beisebol, com o intuito de atacar esse homem em uma de suas corridas matinais. Contudo, exatamente naquele dia, o homem não tinha saído para a corrida. Dahmer posteriormente disse que essa foi a primeira vez que ele contemplou matar alguém. Em 1977, suas notas caíram muito. Naquele mesmo ano, seus pais se separaram. No ano seguinte, conseguiu se formar no ensino médio, ao mesmo tempo que seu pai deixara sua casa. Alguns meses depois, Dahmer foi abandonado por sua mãe e deixado então sem comida, sem dinheiro e com sua geladeira quebrada, com apenas 18 anos. Após o divórcio de seus pais, seu pai se mudou para um hotel próximo, enquanto sua mãe firmou residência em Chippewa Falls, Wisconsin, junto com o irmão mais novo dele, David. Dahmer cometeu seu primeiro assassinato em 1978, 3 semanas após sua formatura do colegial. Naquele momento, ele estava morando sozinho. No dia 18 de junho, enquanto dirigia seu carro, ele viu no canto da estrada o jovem Steven Hicks, de quase 16 anos. Dahmer convidou o garoto a ir até sua casa para beber um pouco. Hicks, que estava a caminho de um show de música em Lockwood Corners, concordou e os dois ficaram bebendo e ouvindo música por algumas horas. Então, Steven Hicks se levantou e disse que estava na hora de ir embora, mas Dahmer não queria que ele fosse. Quando Hicks deu as costas para ele, Dahmer o acertou 2 vezes com um halter de 5 quilos. Quando o garoto caiu inconsciente, ele o estrangulou até a morte com a barra do halter. Dahmer então retirou as roupas de Hicks e se masturbou em cima do corpo dele. No dia seguinte, ele levou seu corpo até o porão e o dissecou, enterrando seus restos no quintal de trás. Semanas mais tarde, ele exumou o corpo e retirou a carne dos ossos com uma faca. Dahmer depois dissolveu a carne em ácido e se livrou de tudo pela privada. 6 semanas após o assassinato de Hicks, o pai de Dahmer e sua nova noiva voltaram para casa e viram que ele estava morando sozinho, abandonado. A pedido do pai, no outono, ele se matriculou na Universidade Estadual de Ohio, mas ficou apenas um semestre. Naquela altura, seu abuso com as bebidas estava fora de controle. Seu pai o visitou certa vez e encontrou o filho bêbado no dormitório. Com notas muito baixas e desinteressado, Dahmer largou a faculdade depois de 3 meses. Em janeiro de 1979, por insistência do pai, Dahmer se alistou no exército. Ele fez seu treinamento básico em Fort Sam Houston, em Santo Antônio, e depois foi transferido para a Alemanha Ocidental. Ele foi descrito como um soldado normal, com uma folha de serviço comum. Porém, mais tarde, 2 militares afirmaram que teriam sido abusados por Dahmer. Durante os primeiros meses no seu serviço, ele conseguiu controlar seus impulsos, mas o problema com o álcool retornou e sua performance no exército deteriorou ao ponto de, em 1981, 2 anos após sua entrada, ele recebeu uma dispensa honrosa e uma passagem de avião para ir aonde ele quisesse dentro do país. Ele então foi para Miami Beach, afirmando que não podia voltar para Ohio, pois não queria encarar a decepção de seu pai por outro fracasso. Ele conseguiu alguns empregos, gastando o pouco dinheiro que tinha com bebidas. Pouco tempo depois, Dahmer ligou para seu pai e pediu para voltar para casa. Ele passou semanas com seu pai e a madrasta, realizando tarefas domésticas enquanto procurava por um emprego. Seu problema com o álcool não diminuiu. Seu pai tentou buscar ajuda para o filho, mas sem sucesso. Ele pediu para Dahmer se mudar para West Allis, para morar com a avó. Os dois tinham um bom relacionamento, e o pai esperava que a influência dela podia ser positiva. Inicialmente, Dahmer viveu bem com a avó, fazendo tarefas para ela, acompanhando a à igreja, procurando emprego e, no geral, vivendo sob regras que ela impunha. No começo de 1982, ele conseguiu um emprego e parecia estar se recuperando. Porém, depois de 10 meses, ele foi demitido e passou os próximos 2 anos desempregado. Vivendo o dinheiro da sua avó, em 7 de agosto, ele foi preso por exposição indecente, se mostrando para 25 mulheres e crianças em local público. Em janeiro de 1985, ele começou a trabalhar na fábrica de chocolate Ambrosia, das 19 horas da noite até as 7 horas da manhã. Dahmer passou então a frequentar
frequentar saunas e bares gays. Nesse período, suas fantasias de dominação sexual voltaram. Nos encontros sexuais que tinha, Dahmer se queixava que seus parceiros se moviam demais. Ele afirmou que na época passou a ver os outros como objetos, não como pessoas. Dahmer encontrava-se com homens, colocava sonífero em suas bebidas e depois os abusava. Depois de pelo menos 12 incidentes desses, Dahmer foi proibido de entrar na sauna gay que frequentava. Algum tempo depois, Dahmer viu no jornal a notícia sobre o enterro de um homem de 18 anos. Ele passou então a entreter a ideia de desenterrar um corpo e abusar dele. Ele tentou fazer isso certa vez, mas a escavação o cansou e o chão era duro demais. Em agosto de 1986, Dahmer foi preso após se masturbar em frente a um garoto de 12 anos. Acusado de conduta desordeira, ele foi condenado a 1 ano em liberdade condicional, tendo também que ver um psicólogo. Sequência de homicídios. Em 20 de novembro de 1987, Dahmer, que na época ainda morava com a avó em West Ellis, se encontrou com Steven Tuomi, um rapaz de 25 anos natural de Michigan, e o persuadiu a retornar com ele a um hotel onde havia alugado um quarto para a noite. De acordo com Dahmer, ele não tinha intenção de matá-lo, mas simplesmente drogá-lo e abusar de seu corpo. Na manhã seguinte, ao acordar, Dahmer encontrou Tuomi abaixo dele na cama, morto, com o peito esmagado e o corpo cheio de contusões. Os punhos de Dahmer estavam machucados também. Posteriormente, ele afirmou não ter qualquer lembrança de ter matado Tuomi, mas não nega tê-lo feito enquanto estava inconsciente. Dahmer então comprou uma mala grande e utilizou para transportar o corpo de Tuomi de volta para a casa da sua avó. Uma semana depois, ele desmembrou o corpo, removendo suas pernas, braços e cabeça do torso, e depois removeu a carne dos ossos, colocando os pedaços de carne em pequenos sacos plásticos e os ossos dentro de um lençol. Todo o processo durou horas, então jogou os restos mortais dele no lixo. Nas suas próximas 2 semanas, Dahmer manteve a cabeça de Tuomi embrulhada em um cobertor. Posteriormente, teria fervido a cabeça em Soilex, um detergente industrial alcalino e alvejante, para tentar preservar o crânio. Algum tempo depois, o crânio acabou perdendo consistência e Dahmer o destruiu e o descartou. Após o assassinato de Tuomi, Dahmer começou a procurar novas vítimas, especialmente dentro ou próximo a bares gays, levando-as à casa da sua avó e drogando-as antes ou depois de iniciar um ato sexual com elas. Depois de deixar a vítima inconsciente com pílulas para dormir, ele as matava por estrangulamento. 2 meses após a morte de Tuomi, Dahmer atraiu para a casa de sua avó o garoto de programa Jamie Stockstater, de apenas 14 anos. Para convencer a ir com ele, Dahmer ofereceu $50 e afirmou que apenas tiraria fotos nuas dele. Os dois começaram a fazer sexo e Dahmer drogou Stockstater, o estrangulou no chão do porão. Dahmer teria deixado o corpo do garoto por lá por quase 1 semana antes de desmembrá-lo. Ele jogou os restos mortais do Stockstater no lixo, mas ficou com o crânio por um tempo antes de vaporizá-lo. Em 24 de março de 1988, Dahmer conheceu Richard Guerreiro, um homem bissexual de 22 anos. Ele ofereceu $50 para ele apenas para fazer companhia pela noite, então o drogou e o estrangulou com uma tira de couro. Dahmer então fez sexo oral com o corpo dele e 24 horas depois o desmembrou, mantendo seu modus operandi: remover a carne dos ossos, jogar o resto no lixo e reter o crânio, para depois de algum momento pulverizá-lo. Um mês mais tarde, em 23 de abril, Dahmer levou outro homem para sua casa e novamente o drogou no porão. Porém, tanto ele quanto a vítima ouviram sua avó gritando: "É você, Jeff?" Embora Dahmer tenha respondido de uma maneira que desse a entender que ele estava sozinho, sua avó sabia que ele frequentemente levava homens para casa. Ao perceber isso, Dahmer decidiu esperar a vítima ficar inconsciente e depois o levou para um hospital, poupando. Em setembro de 1988, a avó de Dahmer pediu para que ele se mudasse, afirmando não aguentar mais ver ele trazendo homens tarde na noite para a casa dela. Além disso, o cheiro que emanava do porão estava ficando fortíssimo. Jeffrey então encontrou um apartamento e um quarto na rua 15ª Norte. Em 26 de setembro, um dia após completar sua mudança, Dahmer foi preso por drogar e molestar um garoto de 13 anos, que ele havia levado para seu apartamento para tirar fotos dele pelado. Em janeiro de 1989, ele foi condenado por agressão sexual em 2º grau e incitar uma criança para fins imorais. A sentença foi suspensa em maio. Durante um período de 2 semanas, Dahmer se mudou novamente para a casa de sua avó. 2 meses após sua condenação e 2 meses antes de sua sentença por agressão sexual, Dahmer assassinou sua 5ª vítima, Anthony Sears, um rapaz de 24 anos. Dahmer conheceu-o do lado de fora de um bar em 25 de março de 89. Segundo Jeffrey Dahmer, ele aproximou de Anthony sem intenção de cometer um crime. Dahmer o levou para o porão de sua avó, fizeram sexo oral, até que Dahmer drogou Anthony e o estrangulou. No dia seguinte, colocou o corpo dele na banheira da avó, onde decapitou o corpo e depois o esfolou.
Ele retirou a carne do corpo e pulverizou os ossos. De acordo com Dahmer, Anthony era extremamente atraente, e foi a primeira vítima que ele resolveu guardar as partes do corpo, preservando a cabeça e a genitália dentro de um vidro com acetona. Quando ele se mudou para um apartamento, levou os restos de Anthony junto. Em 23 de maio de 1989, Dahmer foi sentenciado a 5 anos em liberdade condicional, permitindo que, por um ano, ele continuasse trabalhando e voltando para a prisão à noite. Também foi forçado a se registrar como criminoso sexual na polícia. Porém, depois de 10 meses, ele foi dispensado de continuar a passar as noites na cadeia e começou sua liberdade condicional de 5 anos. Em maio de 1990, Dahmer se mudou para o apartamento de Oxford, quarto 213, na rua 25º Norte, em Milwaukee. A região era notória por ter altos índices de criminalidade, mas era perto de onde trabalhava na fábrica de chocolates, e o pagamento do aluguel era de apenas $300. Ele levou a cabeça mutilada e o pênis de Anthony Sears com ele. Uma semana após se mudar para o apartamento 213, Dahmer matou sua sexta vítima, Raymond Smith, um garoto de programa de 32 anos. O modo operandi era o mesmo, com Dahmer drogando a bebida da vítima e estrangulando ele. Com uma câmera Polaroid, Dahmer tirou várias fotos do corpo de Raymond, em posições sugestivas no banheiro do apartamento. Ele cozinhou as pernas, os braços e as pelvis em uma chaleira, e o restante do esqueleto de Raymond foi dissolvido em ácido, à exceção do crânio. Dahmer pintou o crânio de Raymond e o guardou ao lado de Anthony. Em 27 de maio, ele levou outra vítima para o apartamento, mas acidentalmente tomou a bebida com drogas e acabou inconsciente. Quando acordou, a vítima havia sumido, tendo antes roubado suas roupas, $300 e um relógio. Dahmer nunca reportou o crime à polícia, mas citou o roubo ao seu oficial de condicional. Em junho de 1990, Dahmer atraiu Edward Smith, de 27 anos, ao seu apartamento. Ele o drogou e estrangulou logo em seguida. Ao invés de dissolver os restos de Edward em ácido, ele preservou o esqueleto no freezer por vários meses na esperança de não reter a umidade. Isso não deu certo. Dahmer acabou acidificando o resto de Edward. Acidentalmente, Dahmer acabou destruindo o crânio de sua vítima, algo que fez com que ele se sentisse mal. 3 meses mais tarde, ele atraiu para seu apartamento Ernest Miller, um homem de 22 anos nativo de Chicago, com uma oferta de $50 para passar a noite com ele. Dahmer tentou fazer sexo oral com ele, com Ernest impedindo, afirmando que isso custaria um extra. Dahmer se afastou e lhe ofereceu uma bebida, que já estava drogada. Como ele não tinha tantos soníferos, a vítima não ficou totalmente inconsciente. Dahmer teve que matá-lo cortando sua veia carótida. Ernest morreu em minutos e Dahmer levou seu corpo para o banheiro. Ele tirou fotos com a Polaroid do cadáver em posições sexualmente sugestivas antes de desmembrá-lo. Durante o processo, Dahmer beijava e conversava com o crânio da vítima. Dahmer então embrulhou o coração, os bíceps e porções de carne da perna de Ernest em sacos plásticos e os colocou na geladeira para consumo posterior. O resto da carne e os órgãos da vítima ele dissecou, separando os ossos da carne. Para preservar o esqueleto, Dahmer colocou os ossos em uma solução de alvejante, antes de deixá-los secar por uma semana. A cabeça dele foi colocada inicialmente no refrigerador, antes de remover a carne do crânio, para depois pintá-lo e revesti-lo com esmalte. 3 semanas após o assassinato de Ernest, Jeffrey Dahmer fez sua oitava vítima, David Thomas, de 22 anos. Se encontrou com Dahmer no shopping e Dahmer o persuadiu a ir até seu apartamento. Mais tarde, quando interrogado pela polícia, Dahmer afirmou que não achava David atraente, mas tinha medo de deixá-lo ir, pois talvez ele ficasse enfurecido por ter sido drogado. Então, após deixá-lo inconsciente, com uma alta dose de soníferos, Dahmer o estrangulou e desmembrou seu corpo. Apesar de ter tirado fotos do cadáver, ele não manteve para si nenhuma parte do corpo. Após essa vítima, Dahmer ficou quase 5 meses sem matar, embora algumas vezes tenha tentado atrair homens para seu apartamento. Durante todo o ano de 1990, Dahmer afirmou que ele estava sofrendo de ansiedade e depressão. Frequentemente, ele fazia referências à sua sexualidade e seus problemas ao seu oficial condicional. Seu estilo de vida solitário e dificuldades financeiras também eram citadas. Em alguns momentos, afirmou ter pensamentos suicidas. Em fevereiro de 1991, Dahmer observou o jovem Curtis Strother, de 17 anos. Ele o levou ao apartamento com a promessa de remuneração financeira caso posasse nu para ele. Assim como nos outros 8 assassinatos, Dahmer drogou a bebida de Curtis e o estrangulou. Após desmembrar seu corpo, ele manteve para si o crânio, as mãos e a genitália de Curtis, tirando várias fotos do processo. 2 meses depois, em abril, Dahmer encontrou com Errol Lindsay, sua 10ª vítima, um garoto de 19 anos. Mesmo com Errol sendo heterossexual, Dahmer conseguiu atraí-lo para seu apartamento, onde o drogou. Enquanto sua vítima estava drogada, Dahmer abriu um buraco na cabeça dele e injetou ácido clorídrico no seu cérebro. Em depoimento posterior, Jeffrey Dahmer afirmou que fez isso pois queria criar um estado mental de zumbi na sua vítima,
para deixá-lo completamente submisso e controlável. Lindsay acordou de seu torpor, reclamando de dor de cabeça e perguntando que horas eram. Vendo que seu experimento havia falhado, Dahmer então o drogou novamente e o estrangulou. Assim como a maioria das vítimas de Dahmer, Errol Lindsay teve o corpo desmembrado e então foi decapitado, com Dahmer mantendo o crânio para si. O corpo dele foi esfolado e sua pele foi colocada em uma solução de água fria e sal por várias semanas, na esperança de retê-la permanentemente. De maneira relutante, ele descartou a pele de Errol quando notou que havia se tornado muito desgastada e quebradiça. Durante todo o primeiro semestre de 1991, os moradores do apartamento de Oxford, onde Dahmer morava, constantemente reclamavam do forte odor que exalava do seu quarto, além de barulhos ocasionais de objetos caindo e uma motosserra. O síndico do prédio contactou Dahmer várias vezes a respeito dessas reclamações, com esse afirmando que o cheiro vinha de seu freezer, que constantemente quebrava e estragava sua comida. Em 26 de março de 91, Jeffrey Dahmer conheceu numa avenida o adolescente lausiano Conerak Sinfasolfon, de 14 anos. Por coincidência, Sinfasolfon era o irmão mais novo do jovem que Dahmer havia molestado 3 anos atrás. Ele propôs ao garoto que viesse ao seu apartamento para tirar umas fotos com ele. O garoto resistiu à ideia, cedendo após certa insistência de Jeffrey. Após 2 fotos, Dahmer ofereceu uma bebida drogada para ele, que o deixou inconsciente. Dahmer então fez sexo oral com ele, em seguida perfurou sua cabeça e injetou ácido clorídrico no seu lobo frontal. Então ele levou o garoto para o seu quarto, onde estava também o corpo de Tony Hughes, que Dahmer havia matado apenas 3 dias antes. Posteriormente, em depoimento, Dahmer acreditava que Conerak recuperou sua consciência e viu o corpo de Tony, mas não reagiu imediatamente devido ao estado de torpor que estava devido ao ácido no seu cérebro. Conerak ficou inconsciente de novo, então Dahmer aproveitou para ir no bar, beber um pouco e comprar um pouco mais de bebida. Na manhã do dia 27 de março, Dahmer retornou para casa. Encontrou o Sinfasolfone acordado e falando em lausiano com 3 mulheres. Dahmer se aproximou e explicou que o garoto era seu amigo. As mulheres não ficaram convencidas e afirmaram que já haviam chamado a polícia. Entendendo que ele e o rapaz estavam tendo uma disputa doméstica, um dos policiais colocou uma toalha sobre Sinfasolfone e o escoltou até o apartamento, onde deu uma rápida olhada no lugar. Apesar do odor que vinha do local, eles não notaram nada fora do comum. Dahmer até mostrou uma foto de Conerak seminu, onde ele parecia tranquilo. Isso pareceu convencer os policiais de que eles realmente eram apenas amantes. Se os policiais tivessem olhado melhor o apartamento, teriam visto as partes de corpos humanos e as polaroids macabras. Eles também podiam ter feito uma rápida checagem com a central sobre Dahmer e teriam verificado que ele era um agressor sexual registrado, algo que justificaria uma busca em sua casa. Com Conerak de volta no apartamento, Dahmer injetou novamente ácido clorídrico em seu cérebro, mas dessa vez foi fatal. Dahmer então contactou seu trabalho e pediu um dia de folga para se dedicar ao desmembramento de Conerak e Hughes, retendo o crânio de ambos como uma recordação, dissolvendo a carne dos corpos em ácido. Em 30 de junho, Dahmer viajou para Chicago e conheceu o jovem Matt Turner, de 20 anos. Ele o convenceu a viajar até Milwaukee para tirar algumas fotos profissionais. Dahmer então prosseguiu a drogar, estrangular e desmembrar Matt, conservando seu crânio e colocando seus órgãos internos em sacolas plásticas, guardando-as no freezer. Turner nunca foi reportado como desaparecido por nenhum familiar ou conhecido. Uma semana depois, ele conheceu Jeremiah Weinberger, de 23 anos. O atraiu para seu apartamento, querendo passar o final de semana com ele. Jeremiah foi drogado como os outros, mas desta vez, Dahmer perfurou seu crânio e injetou água fervente no seu cérebro, o que o deixou em coma. O jovem faleceu 2 dias depois. Em 15 de julho, Dahmer conseguiu atrair Oliver Lace para o seu apartamento, onde os dois tentaram fazer sexo, antes de Dahmer o drogar. Desta vez, Jeffrey queria prolongar a vida de Oliver, o tanto quanto fosse possível. Após uma tentativa fracassada de deixá-lo inconsciente com clorofórmio, Dahmer pediu novamente a seu emprego por um dia de folga. Seu patrão aceitou, mas no dia seguinte o suspendeu. Dahmer então decidiu matar Oliver, sua 16ª vítima. Ele então fez sexo com o cadáver, antes de desmembrá-lo, colocando sua cabeça e coração no refrigerador e o esqueleto no freezer. 4 dias mais tarde, Dahmer foi informado que havia sido demitido de seu emprego. Após receber a notícia, ele foi para as ruas e atraiu Joseph Bradhot, de 25 anos, para o seu apartamento. Joseph foi estrangulado e seu corpo jogado na cama de Dahmer, colocando um lençol por cima, onde ficou por 2 dias. Quando Dahmer finalmente removeu o lençol, o corpo de Joseph estava em decomposição e sua cabeça estava cheia de vermes.
Ele decapitou o corpo, limpou a cabeça e depois jogou o torso de Joseph em ácido, junto com os restos mortais de duas de suas vítimas que havia matado ao longo do mês anterior. Joseph Bradhot foi a 17ª vítima e última pessoa assassinada por Jeffrey Dahmer. Em 22 de julho de 1991, Jeffrey Dahmer se aproximou de 3 homens e ofereceu $100 para que um deles o acompanhasse até seu apartamento para um ensaio fotográfico. Um dos homens, Tracy Edwards, de 32 anos, aceitou a oferta. Ao entrar no apartamento de Dahmer, Edwards notou o cheiro horrível que impregnava o lugar e também viu várias caixas de ácido clorídrico no chão, com Dahmer justificando isso afirmando que estava limpando tijolos. Depois dos dois conversarem um pouco, Dahmer pediu para Edwards virar a cabeça para o seu aquário. Quando ele se distraiu para olhar, Dahmer colocou uma algema no seu pulso. O rapaz então perguntou o que estava acontecendo e Dahmer tentou sem sucesso algemar ambos os punhos dele juntos. Então, pediu para acompanhá-lo até o quarto para tirar algumas fotos. Uma vez no quarto, Edwards reparou nas fotos polaroid de homens nus coladas nas paredes, e uma televisão onde passava o Exorcista 3. Ele também notou um tambor azul de 215 litros, que era a origem do fedor do apartamento. Brandindo uma faca contra ele, Dahmer afirmou que pretendia tirar fotos dele ainda. Para tentar acalmá-lo e mostrar cooperação, Edwards desabotou sua camisa, afirmando que ele faria o que estava sendo pedido, se Dahmer removesse a algema dele e guardasse a faca. Jeffrey Dahmer, contudo, voltou sua atenção para a televisão e ficava balançando para frente e para trás enquanto falava alguma coisa baixo, antes de voltar sua atenção de novo para Edwards. Ele colocou o ouvido contra o peito de Edwards para ouvir a batida de seu coração, afirmando que ia comê-lo. Edwards continuava afirmando que era amigo de Dahmer, tentando acalmá-lo, dizendo que não tentaria escapar. Edwards havia decidido que ou ele pularia da janela ou sairia correndo pela porta na primeira oportunidade. Edwards pediu para usar o banheiro e depois perguntou se poderia sentar-se para tomar uma cerveja na sala de estar, onde haveria ar-condicionado. Dahmer consentiu e os dois foram até a sala após Edwards deixar o banheiro. Alguns momentos depois, ele pediu para um distraído Dahmer novamente para usar o banheiro, e quando se levantou, ele percebeu que Dahmer não estava segurando suas algemas. Aproveitando-se disso, Edwards bateu na cara de Dahmer com força, derrubando, e depois correu a toda velocidade em direção à porta. Às 23h30 da noite de 22 de julho, Edwards bateu de frente com 2 policiais, Robert Roth e Rolf Miller, na esquina da rua 25ª Norte. Os policiais notaram Edwards, um homem negro com algemas, num bairro com índice de criminalidade acima da média, e se aproximaram com cautela. Edwards afirmou que ele havia sido detido por um maluco, que colocou algemas nele e pediu para os policiais removerem elas. Quando eles não conseguiram, Edwards concordou em acompanhar os policiais e voltar ao apartamento onde tinha passado as últimas 5 horas. Quando os 2 policiais chegaram ao apartamento, Dahmer parecia calmo, convidou os policiais para entrar e reconheceu que ele havia colocado as algemas no rapaz. Edwards então informou aos policiais que Dahmer apontou uma faca para ele, que isso havia acontecido no quarto. O policial perguntou então onde estavam as chaves da algema, com Dahmer respondendo que estavam perto da cama dele. O policial Miller fez questão de ir pessoalmente pegar as chaves, e quando Dahmer disse que ele mesmo podia fazê-lo, o oficial Roth respondeu de forma ríspida, para ele ficar onde estava. No quarto, Miller notou que de fato havia uma faca perto da cama. Ele também viu uma gaveta aberta, e percebeu que havia várias fotos polaroides dentro dela. E quando olhou as fotos de perto, ele viu que eram fotos de corpos desmembrados. Olhando aos seus arredores, ele também notou que essas fotos foram tiradas naquele mesmo quarto. Miller rapidamente saiu do quarto, com as fotos na mão, afirmando, isso é verdade. E depois gritou, algeme-o. Percebendo o que estava acontecendo, Dahmer resistiu quando Roth tentou detê-lo, mas os 2 policiais não tiveram muita dificuldade em prendê-lo, algemando-o pelas costas e pedindo reforços. Com Dahmer detido, o oficial Miller conduziu uma pequena busca pelo apartamento e, ao abrir o refrigerador, notou as sacolas com carne humana e uma cabeça decepada. Enquanto isso acontecia, Dahmer, forçado no chão pelo policial Roth, virou a cabeça para ele e disse, abre aspas, pelo que fiz, deveria estar morto, fecha aspas. Ainda no meio da noite, especialistas do escritório de investigação criminal de Milwaukee começaram a realizar uma busca minuciosa no apartamento, descobrindo um total de 4 cabeças decepadas na cozinha de Dahmer, enquanto um total de 7 crânios, alguns pintados e outros branqueados, estavam no quarto dele dentro de um armário de roupa, além de 2 corações humanos e uma porção de músculo de braço, tudo dentro de sacos plásticos em cima da gaveta do seu freezer. Havia um torso humano completo, além de um saco cheio de órgãos e carne humanas.
Em outros locais do apartamento, foram encontrados 2 esqueletos inteiros, 2 pênis cortados e preservados, um escalpo mumificado e um tambor azul de 215 litros, que continha 3 torsos desmembrados, sendo dissolvidos em ácido. Os policiais encontraram ainda um total de 74 fotos polaroides, mostrando corpos desmembrados e mutilados das vítimas de Dahmer. O médico legista, chefe do local, afirmou que o trabalho dos policiais e investigadores no apartamento de Jeffrey Dahmer parecia mais com o desmantelamento do museu do que uma cena de crime real. Em 23 de julho de 1991, o dia seguinte à sua prisão, Dahmer começou a ser interrogado pelo detetive Patrick Kennedy sobre os assassinatos. Pelas próximas 2 semanas, Dahmer foi interrogado por Kennedy e também pelo detetive Patrick Murphy, totalizando mais de 60 horas de entrevistas. Nestes interrogatórios, Dahmer dispensou seu direito a ter um advogado. Ele afirmou, abre aspas, "Eu criei esse horror e faz sentido eu fazer de tudo para acabar com ele." Fecha aspas. Imediatamente, Dahmer confessou a morte de 16 pessoas entre 1987 e 1991, em Wisconsin, e ainda uma morte, Steven Hicks, em 1978, em Ohio, totalizando 17 assassinatos. A maioria das vítimas foram incapacitadas com drogas, especialmente soníferos, então estrangulados. Pelo menos 2 morreram devido a líquidos que ele injetou nos seus cérebros, e como Dahmer afirmou não se lembrar como matou Steven Tuomi, é impossível saber se ele estava drogado na hora que foi morto. Dahmer posou quase todos os corpos das suas vítimas em posições sexualmente sugestivas, tipicamente com o peito empurrado para fora antes de desmembrá-los. Dahmer também prontamente confessou engajar em necrofilia, incluindo com as vísceras de suas vítimas. Ele primeiramente removia os órgãos internos, então suspendia o torso na banheira e deixava o sangue sair, drenando-o antes de cortar os órgãos e aparar a carne do corpo. Os ossos que ele queria se livrar eram pulverizados ou acidificados com soluções de Soilex, usando alvejantes para ajudar na preservação dos esqueletos e crânios que pretendia manter. Além disso, Dahmer confessou ter consumido os corações, fígados, bíceps e partes da coxa de várias vítimas mortas, falando sobre o motivo do número de vítimas ser aumentado consideravelmente nos 2 meses anteriores à sua prisão. Dahmer justificou afirmando que ele havia sido carregado por sua compulsão de matar. Abre aspas. Era um desejo incessante e interminável de estar com alguém a qualquer custo. Alguém bonito, muito bonito. Apenas enchia meus pensamentos o dia inteiro. Fecha aspas. Dahmer também afirmou que queria construir em sua casa um altar com os crânios das vítimas. Ele teria afirmado que usaria aquele lugar para meditar. Indiciamentos e julgamento. Em 25 de julho de 1991, Jeffrey Dahmer foi oficialmente indicado por 4 acusações de assassinato em primeiro grau. Em 22 de agosto, mais 11 acusações de homicídio cometidos em Wisconsin. Em 14 de setembro de 91, investigadores de Ohio, tendo descoberto centenas de fragmentos de ossos na mata perto da casa da infância de Dahmer, onde ele teria confessado seu primeiro crime, identificaram 2 molares e uma vértebra, que o raio-x mostrou como sendo de Steven Hicks. 3 dias mais tarde, Dahmer foi formalmente acusado do assassinato de Hicks, em Ohio. Dahmer não foi acusado da tentativa de assassinato de Tracy Edwards, ou do homicídio de Tuomi. A justificativa para esse último foi que o promotor do condado de Milwaukee estava apenas trazendo acusações onde podia provar a intenção, além da dúvida razoável, já que no caso de Tuomi, Dahmer não tinha memória do ocorrido e não havia evidências físicas que o crime existiu. Na audiência preliminar, que aconteceu em 13 de dezembro de 92, Dahmer se declarou culpado, mas legalmente insano, nas 15 acusações de assassinato. O julgamento de Jeffrey Dahmer começou oficialmente em 30 de janeiro de 92, com enorme atenção midiática. O juiz Lawrence Graham presidiu o julgamento em Milwaukee. 2 semanas antes, Dahmer havia se declarado culpado em todas as 15 acusações. A principal questão para os advogados era tentar provar a sanidade ou insanidade dele, para verificar se ele tinha algum tipo de transtorno, seja mental ou de personalidade. A promotoria afirmava que qualquer problema psicológico de Dahmer não o impedia de contemplar a criminalidade de sua conduta, ou privá-lo da capacidade de resistir aos seus impulsos. Já a defesa afirmava que ele sofria de doenças mentais e tinha obsessões e impulsos que era incapaz de controlar. Para provar isso, a defesa contactou vários psiquiatras, o médico Fred Berlin, Carl Wallstrom
e Judith Becker apoiaram a justificativa de insanidade, apontaram necrofilia e parafilia como evidências. Wallstrom, em particular, mostrou indícios que ele sofria de transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade esquizotípica, alcoolismo e psicose. A promotoria rejeitava todas as noções que Dahmer era legalmente insano. Os psiquiatras Philip Resnick e Park Dietz apontaram que a necrofilia não era evidência de problemas mentais e até constataram que ele podia, essencialmente, não ser um necrófilo, já que ele preferia parceiros sexuais vivos, como evidenciado por seus esforços para criar um zumbi submisso das suas vítimas. Já o Dr. Fred Fosdell constatou que Jeffrey realmente sofria de parafilia, mas que não era necessariamente sádico. O Dr. Dyer salientou ao tribunal que havia evidência que Dahmer havia preparado antecipadamente cada assassinato, e, portanto, seus crimes não eram impulsivos. Ele também apontou o fato que Dahmer preferia cometer seus crimes enquanto estava embriagado, notando que uma pessoa que tem uma impulsão para matar não beberia antes. Dietz afirmou, abre aspas, ele tinha que beber álcool para superar sua inibição, para cometer o crime que ele preferia não fazer. Fecha aspas. Dietz notou ainda que Dahmer se identificava como os vilões nos filmes que assistia, onde os personagens exerciam enorme poder sobre os outros. Dietz diagnosticou Dahmer com transtorno de abuso de substâncias, parafilia e transtorno de personalidade esquizotípica. O tribunal, então, apontou 2 profissionais de saúde para avaliar Dahmer, de forma independente, sem instruções da acusação ou da defesa, sendo o psiquiatra forense George Palermo e o psicólogo clínico Samuel Friedman. Palermo afirmou que os assassinatos foram resultado de uma agressão reprimida dentro dele, completando dizendo, abre aspas, ele matou aqueles homens porque queria matar a fonte de sua atração homossexual por eles. Ao matá-los, ele matou o que odiava em si mesmo. Fecha aspas. Palermo diagnosticou Dahmer como um sádico sexual, com transtorno de personalidade antissocial, mas legalmente são. Friedman concordou e afirmou que ele não era psicótico, dizendo após conversar com o próprio Dahmer que ele era, abre aspas, amável, agradável de estar, cortês, com senso de humor, convencionalmente bonito e charmoso. Ele era e ainda é um jovem brilhante. Fecha aspas. Ele diagnosticou Dahmer com um transtorno não especificado de personalidade, apresentando traços borderline, personalidade obsessiva-compulsiva e traços sadísticos. O julgamento de Dahmer durou 2 semanas. No final, o advogado de defesa, Jarrett Boy, em seu argumento de encerramento, voltou a insistir da insanidade de seu cliente, indicando o diagnóstico de quase todos os profissionais de saúde que o avaliaram e apontaram todos os seus transtornos psicológicos. Boyle afirmou que os assassinatos compulsivos de Dahmer foram resultados de uma, abre aspas, doença que ele descobriu, mas não escolheu, fecha aspas. Ele também teria retratado Dahmer como um indivíduo desesperadamente solitário e profundamente doente. Já o promotor Michael McCann, falando pela acusação, descreveu como um homem são, com total controle de suas ações, que simplesmente se esforçou para evitar a sua detecção. McCann argumentou que os assassinatos foram cometidos com hostilidade, raiva, ressentimento, frustração ou ódio, que as 15 vítimas por cujo assassinato ele foi julgado, abre aspas, morreram apenas para proporcionar a Dahmer um momento de prazer sexual, fecha aspas. McCann argumentou ainda que ao se declarar culpado, mais insano, em todas as acusações, Dahmer estava tentando escapar da responsabilidade por seus crimes. Em 15 de fevereiro de 1992, a corte declarou Dahmer legalmente são. Como a pena de morte havia sido abolida em Wisconsin desde 1853, o juiz Graham não a considerou como punição, mas ele recebeu no final 15 condenações por homicídio em primeiro grau, sendo sentenciado à prisão perpétua por cada acusação. 3 meses após o julgamento em Milwaukee, Jeffrey foi extraditado para Ohio para responder pelo seu primeiro assassinato, de Stephen Hicks. A corte se reuniu por 45 minutos, Dahmer se declarou culpado e recebeu sua 16ª sentença, mais uma prisão perpétua, no dia 1º de maio. O pai de Dahmer, Lionel, e sua madrasta, Sherry, requisitaram à corte um encontro privado de 10 minutos com o filho, antes dele partir para o Instituto Correcional de Columbia. O juiz aceitou o pedido, e pai e filho reencontraram e trocaram abraços e desejos de felicidade. Encarceramento. Após a sentença, Dahmer foi enviado para o Instituto Correcional de Columbia, uma penitenciária de segurança máxima em Portage, Wisconsin. Ele foi imediatamente colocado na solitária por quase 1 ano, devido às preocupações com a sua segurança, caso ele tivesse contato com outros presos. Em 1993, ele foi transferido, com seu consentimento, para uma ala menos segura da prisão,
onde foi designado para uma turma de trabalho de 2 horas por dia, responsável por lavar os banheiros compartilhados. Na prisão, Dahmer se voltou para a religião. Durante sua confissão, em 1991, ele pediu ao detetive Murphy por uma Bíblia. A pedido de seu pai, ele começou a ler a literatura criacionista no Institute for Creation Research. Em maio de 1994, Dahmer foi batizado na prisão por Roy Ratcliffe, um ministro da Igreja de Cristo. Até novembro do mesmo ano, Ratcliffe visitou Dahmer pelo menos uma vez por semana, onde conversaram sobre o prospecto da morte, com ele perguntando se estava pecando contra Deus por estar vivo. Em uma entrevista com Stone Phillips, na Dateline NBC, Dahmer afirmou, abre aspas, se uma pessoa não pensa que existe um Deus responsável, então qual é o sentido de tentar modificar seu comportamento para mantê-lo dentro dos limites aceitáveis? É assim que eu penso, de qualquer maneira. Fecha aspas. Em julho de 1994, enquanto voltava de um encontro com o ministro Ratcliffe, Dahmer foi atacado pelo preso Oswald Durbett, que tentou cortar sua garganta, sofrendo apenas ferimentos superficiais. Segundo a família de Dahmer, ele foi para a prisão pronto para morrer, dizendo que aceitava qualquer punição que viria contra ele. Após sua condenação, além de contato constante com o pai, Dahmer ficou mais próximo da mãe, Joyce. Após quase uma década afastados, Joyce demonstrava preocupação com a saúde física do filho, com Dahmer respondendo, não importa, mãe, eu não me importo se algo acontecer comigo. Na manhã de 28 de novembro de 94, Dahmer deixou sua cela para realizar seus trabalhos designados, junto com outros 2 presos, Jesse Henderson e Christopher Scarver. Os 3 foram deixados sem supervisão por 20 minutos, enquanto trabalhavam na limpeza dos chuveiros da academia da prisão. Às 8h10 da manhã, o corpo de Dahmer foi encontrado no chão do banheiro, com extensos ferimentos na cabeça e no rosto. O agressor foi Scarver, que estava cumprindo pena por um homicídio que cometeu em 1990, que acertou Dahmer com uma barra de metal de 51 centímetros. Depois ele se voltou contra Anderson e o acertou também. Dahmer, contudo, não morreu imediatamente e foi levado para o hospital da prisão, mas foi pronunciado morto 1 hora mais tarde. O médico constatou que a cabeça dele também tinha sido batida contra a parede várias vezes. Anderson morreu devido aos ferimentos 2 dias depois. Depois de acertar ambos, Scarver voltou para sua cela e informou um guarda. Scarver afirmou que não tinha planejado os ataques, porém mais tarde confirmou que escondeu a barra de metal antes para usá-la no ataque. Em 2015, Scarver, em uma entrevista, afirmou que Dahmer não se arrependeu de seus crimes, e ele sabia que Jeffrey era impopular com os outros presos, e até os provocava, requerendo uma escolta de um guarda sempre que deixava sua cela. Ele afirmou que estava revoltado com os crimes de Dahmer e decidiu agir. Scarver sugeriu que os funcionários da prisão deixaram Dahmer sozinho com ele, esperando que algo acontecesse, mas isso nunca foi confirmado. Ao saber da morte de Dahmer, sua mãe Joyce respondeu irritada à imprensa, abre aspas, todo mundo está feliz agora que ele foi espancado até a morte. Isso é bom o suficiente para todos? Fecha aspas. A resposta das famílias das vítimas, ao saberem do que aconteceu, foi mista, mas muitos expressaram alívio com a morte dele. O promotor responsável pelo julgamento de Dahmer afirmou que Scarver não era um herói e que a morte dele ainda era um homicídio. Em maio de 1995, Christopher Scarver recebeu mais 2 sentenças de prisão perpétua pelos assassinatos de Anderson e Dahmer. Dahmer afirmou em seu testamento que não queria qualquer tipo de serviço funerário, que seu desejo era ser cremado. Cientistas e acadêmicos, contudo, queriam estudar o cérebro dele para tentar entender melhor a fisionomia de um assassino em série. Sua mãe concordava com isso, mas seu pai foi contra. Um juiz determinou então que o testamento de Dahmer deveria valer. Em setembro de 1995, seu corpo foi cremado e suas cinzas divididas entre os pais. Essa é a história real de Jeffrey Lionel Dahmer. Sucesso na Netflix. A série Dahmer, um canibal americano, protagonizado por Evan Peters, um seriado de Ryan Murphy, mistura realidade e ficção para contar a história de um assassino. O que vocês acham dessa série? Vocês acham que uma série como essa pode fazer com que as pessoas tenham ideias erradas? Vocês acham que está sendo criado um ícone de Jeffrey Dahmer? Eu particularmente acho que Evan Peters é um grande ator, renomado por outras obras, em que ele também faz personagens estranhos, e ele já tem uma base de fãs que o acompanha. Acredito que boa parte desse hype em cima de Jeffrey Dahmer seja só porque Evan Peters esteja interpretando. Cabulosa essa história, hein, galera? Nossa senhora, tô até mal depois de ter lido ela. Jesus Cristo. O que é isso?
E aí, o que vocês acharam desse cara? Desculpa, o negócio é meio atormentado mesmo. Mas é importante que a gente saiba do que realmente aconteceu e quem é realmente esse cara. Mesmo eu acreditando que parte da popularidade dele seja pelo ator, é importante a gente sempre relembrar o que aconteceu de fato e as figuras que a gente está escolhendo como ídolos. Caso você tenha ficado até aqui, só agradeço, deixa o like, se inscreve. Se você quiser começar um canal no YouTube, não sabe como, link na descrição. Até a próxima.